Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível médio para auxiliar administrativo do CIOeste, que aconteceu no dia 28 de maio de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver essa questão 12, que tratou do cálculo de porcentagem e resolução de uma equação de primeiro grau. Bora lá! Em uma biblioteca, havia determinado número de livros que precisavam ser catalogados. Desse total, somente 30% foram catalogados na primeira semana de abril. Na segunda semana desse mesmo mês, foram catalogados 60% dos livros restantes, e os últimos 42 livros foram catalogados na terceira semana de abril. O número de livros catalogados na segunda semana de abril foi qual desses daqui? Bom, pessoal, vou tomar as informações aqui. Está dizendo que nessa biblioteca havia um determinado número de livros que precisavam ser catalogados. Mas qual que era esse número de livros que precisavam ser catalogados? Isso a gente não sabe. Então, eu vou falar que era uma quantidade X de livros que precisavam ser catalogados. Mas o texto informou para a gente que esses livros foram todos catalogados aqui, ó, na primeira semana, na segunda semana e também na terceira semana. Portanto, aqui foram catalogados em 3 semanas. Então, na primeira semana, na segunda semana e na terceira semana. Ele informou para a gente que na primeira semana aqui, ó, foram catalogados 30% desse total do livros. Então, olha só, desse total, 30% foram catalogados na primeira semana de abril. Então, nessa primeira semana aqui, foram catalogados 30% desse total de livros aqui, que é X. Informou ainda que na segunda semana desse mês foram catalogados 60% dos livros restantes. Então, na segunda semana foram catalogados agora 60% mais dos livros restantes. E qual que é a quantidade que restou aqui? Qual foi esse restante? Bom, repare bem, se foi catalogado na primeira semana aqui, ó, 30% desse total X de livros, a quantidade que vai restar só pode ser quanto? Aqui tem 30% de X. Falta quanto para completar 100%, para completar o todo? Falta 70%. Então, o restante aqui vai ser 70% mais desse total de livros aqui, ó, que é X. Então, na primeira semana foram catalogados 30% de X. Assim ficou restando 70% dessa quantidade X. Essa quantidade aqui, ó, ele falou que na segunda semana foram catalogados 60% dessa quantidade que restou, que é 70% de X. Então, na segunda semana, foram catalogados 60% dos livros restantes, que é 70% de X. Informou ainda que os últimos 42 livros foram catalogados na terceira semana de abril. Então, nessa terceira semana aqui foram catalogados esses últimos 42 livros. Pronto, agora repare, se a gente somar o número de livros catalogados na primeira semana de abril, aqui, que é 30% de X, com o número de livros catalogados na segunda semana, que é 60% de 70% de X, mais o número de livros catalogados na terceira e última semana aqui, que foram 42 livros, que foram os últimos livros de acordo com a informação aqui do texto, isso aqui tem que dar o total de livros que precisavam ser catalogados, que nós falamos que é X. Pronto, pessoal, conseguimos chegar aqui, ó, nesta equação para a gente resolver. Observe, 30% a gente sabe que é 30 sobre 100, que vai dar 0,3. Portanto, isso aqui vai ficar 0,3 de X. De matemática a gente sabe que é vezes, então isso aqui vai ficar 0,3 vezes X. Aqui nós temos ainda mais 60% de 70% de X. 60% também a gente sabe que é 60 sobre 100, que vai dar 0,6. 70% é 70 sobre 100, que vai dar 0,7. Portanto, isso aqui vai ficar mais 0,6 de 0,7 de X. Portanto, vai ficar mais 0,6 de matemática é vezes, então vezes 0,7 de X. De matemática é vezes, então vezes X. Isso aqui mais 42, que é igual a X. Pronto, então agora aqui é só fazer essas continhas. Então, nós vamos ter aqui 0,3x, multiplicando isso aqui, 0,6 aqui, por 0,7, isso aqui vai dar 6 vezes 7, 42, vai dar 0,42. Isso aqui vezes x, 0,42 vezes x, mais 42, que é igual a x. Vamos juntar isso aqui. 0,3x mais 0,42x. Então, repare bem, eu estou somando 0,3x com 0,42x. Fazendo essas continhas aí, isso aqui vai dar 0,72x, mais 42, que é igual a x. Agora eu vou pegar esse 0,72x e passar aqui para o segundo membro. Portanto, isso aqui vai ficar o 42, que é igual, vai para lá, menos 0,72. Portanto, isso aqui vai ficar o x menos 0,72x. Agora aqui nós temos 1x menos 0,72x vai dar quanto? Nós temos 1x e vamos tirar 0,72x. Portanto, 1x menos 0,72x, isso vai dar 0,28x, que é igual a 42.
Para achar o valor do x, é só pegar esse 0,28. Está multiplicando, a gente passa dividindo. Mas para facilitar as nossas contas, vamos eliminar essa vírgula aqui. E como que eu vou fazer para eliminar essa vírgula? Como nós temos duas casas depois da vírgula aqui, eu vou multiplicar os dois lados da igualdade aqui, ó, por 100. Com isso eu vou conseguir eliminar essa vírgula daqui. Observe, 0,28. Ao multiplicar por 100, minha vírgula vai deslocar duas casas para a direita, portanto aqui vai ficar 28 vezes x. E multiplicando 42 aqui por 100, é só acrescentar dois zerinhos no final, que isso aqui vai ficar 4.200. Agora sim, fica mais fácil para a gente achar o valor desse x. Esse 28 está multiplicando, a gente passa dividindo. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 4.200 por 28, a gente vai encontrar que x é 150. X é a quantidade de livros que precisavam ser catalogados, portanto, o número de livros que precisavam ser catalogados eram 150. Mas a questão é saber qual que é o número de livros que foram catalogados na segunda semana de abril. Na segunda semana foi catalogado 60% de 70% de x. 60% a gente sabe que é 60 sobre 100, que é 0,6. 70% a gente sabe que é 70 sobre 100, que é 0,7. E x, que é a quantidade de livros que precisavam ser catalogados, a gente já sabe que é 150. Então aqui é só fazer essas continhas. Aqui nós temos 0,6 de 0,7 de 150. De matemática a gente sabe que é vezes. Então isso aqui vai ficar 0,6 vezes 0,7 vezes 150. Multiplicando o 0,6 aqui por 0,7, 6 vezes 7, 42, isso aqui vai ficar 0,42. E agora é só pegar esse 0,42 e multiplicar aqui por 150. Fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, 0,42 multiplicando por 150, a gente vai encontrar 63. Portanto, o número de livros catalogados na segunda semana de abril foram 63 livros. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!